Revoltante. Enquanto aposentados esperam pela revisão da vida toda, o governo libera 5 bilhões de reais para a Advocacia Geral da União. Dinheiro não falta. Mas quando o assunto é pagar o que é justo a milhões de aposentados, a resposta é sempre a mesma: silêncio e enrolação. Por que existem bilhões para defender o INSS, mas não para garantir a aposentadoria de quem trabalhou a vida inteira? Quem realmente está sendo protegido com esse dinheiro? E até quando os aposentados vão pagar a conta das manobras do governo? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui explica por que sua revisão está travada e quem lucra com a sua espera. Comente abaixo "Eu quero meus direitos" e responda como pode ter dinheiro para privilegiar servidores, mas não para pagar aposentados. Para quem não sabe, a AGU, Advocacia Geral da União, é o órgão que defende o INSS nos processos. E cada vez que o aposentado perde, esses procuradores recebem os chamados honorários de sucumbência. Agora imagine, quem deveria defender a justiça do país ganha ainda mais quando você perde. Percebe o tamanho do conflito? Nos últimos meses, a mídia revelou que membros da AGU receberam mais uma leva de honorários de sucumbência. Agora, olha a contradição. Quando se trata do aposentado, o argumento é sempre de rombo da Previdência, de custo elevado. Mas quando se trata da AGU, a conta fecha rapidinho e o dinheiro aparece. Para aposentado, não tem dinheiro. Para a AGU, tem bilhões. No caso da revisão da vida toda, a AGU assumiu desde o início uma postura de oposição sistemática. Ainda lá atrás, quando o tema começou a ser discutido no STJ, a Advocacia Geral da União já produzia notas técnicas afirmando que a medida seria um rombo para a Previdência. Chegaram a divulgar estimativas de até 480 bilhões de impacto, números que especialistas classificaram como inflados e alarmistas, feitos para assustar a opinião pública e pressionar os tribunais. Enquanto isso, na prática, a mesma AGU que diz não haver dinheiro para os aposentados está distribuindo bilhões em honorários de sucumbência entre seus próprios membros. Só em 2025 já foram mais de 5 bilhões de reais, além dos salários que variam entre 20 mil reais e mais de 40 mil reais, fora benefícios como auxílio alimentação, auxílio saúde e transporte. Ou seja, quando é para reconhecer o direito de quem trabalhou a vida inteira, o discurso é de falta de recursos. Mas quando é para beneficiar a própria categoria, a conta nunca parece pesar nos cofres públicos. Agora pare e pense comigo. Se esses 5 bilhões fossem usados para pagar a revisão da vida toda, o problema estaria resolvido hoje. Estudos mostram que o impacto da revisão varia entre 3 e 5 bilhões. Ou seja, com o mesmo valor que já saiu para os procuradores, dava para colocar dinheiro no bolso de todos os aposentados de imediato. E aí eu te pergunto, por que para uns o cofre abre e para você o cofre fecha? E não para por aí. Em julho de 2025, o ministro Jorge Messias, que hoje chefia a Advocacia Geral da União e é servidor de carreira da própria AGU, recebeu 308 mil reais em apenas um mês. Em janeiro, já tinha embolsado outros 193 mil reais. E esses valores não são exceção. Fazem parte de um sistema de pagamentos adicionais que beneficiam diretamente os procuradores e advogados públicos. E não para por aí. Esses montantes muitas vezes ultrapassam o teto constitucional, aquele mesmo limite que deveria valer para qualquer servidor público. O salário de ministro do STF, que hoje gira em torno de 41 mil reais. Como consegue furar esse teto? Simples. Classificam esses honorários como uma verba indenizatória e não como salário. Assim, não entram na conta do limite. Além disso, a AGU decidiu que até mesmo o terço de férias deve incidir sobre os honorários, com direito a pagamentos retroativos de vários anos. Em outras palavras, não basta receber bilhões por processos em que aposentados saem derrotados.
eles ainda garantem atrasados e bônus adicionais sobre esses mesmos valores. Enquanto isso, o que acontece com os aposentados? Quem ganha na justiça precisa esperar anos para receber. Entra na fila dos precatórios, sofre com recursos protelatórios da própria AGU e muitas vezes morre sem ver um centavo. O contraste é gritante. O procurador da União recebe de imediato, sem parcelamento, sem fila, sem discussão. O aposentado recebe, se receber, depois de muita luta, anos de espera e uma pilha de recursos que só atrasam ainda mais. E vale lembrar, o salário inicial de um procurador federal já começa na faixa dos 21 mil a 25 mil reais. Ao longo da carreira, esse valor pode dobrar e chegar ao teto do funcionalismo. Além disso, vêm os auxílios, alimentação, saúde, transporte, pré-escola e diversos outros benefícios. Ou seja, estamos falando de uma categoria já muito bem remunerada, que ainda recebe bilhões em extras. Bilhões que, se fossem destinados à Previdência, seriam suficientes para resolver de imediato a revisão da vida toda e ainda garantir os retroativos de milhões de aposentados. Não é estranho? Agora me diga, se a AGU ganha honorários cada vez que o aposentado perde, qual é o interesse deles em acelerar a revisão da vida toda? Quanto mais o processo trava, mais eles lucram. É o aposentado que sofre, é a família que espera, enquanto os bônus continuam caindo na conta de quem já ganha salários de 20, 30 até 40 mil reais. Você acha justo? E agora, meus amigos, precisamos entender uma coisa: essa batalha não terminou. A revisão da vida toda virou uma guerra de resistência. De um lado, milhões de aposentados esperando justiça. Do outro, uma máquina poderosa com recursos, salários e bilhões em honorários. O STF já usou o argumento fiscal para negar a revisão. Pois bem, esse mesmo argumento agora precisa ser colocado na mesa. Se existe dinheiro para pagar retroativos milionários para a AGU, então existe dinheiro para pagar o aposentado que trabalhou a vida inteira. A luta é desigual, mas não impossível. É como um jogo em que só um lado pode marcar pontos. Enquanto o aposentado está travado no zero, a AGU acumula gols todo mês. Mas atenção, o juiz dessa partida ainda não deu o apito final. O julgamento da revisão da vida toda ainda pode voltar à pauta. E é justamente agora que a pressão da sociedade pode virar o jogo. Pense nisso. Cada aposentado que comenta, que compartilha, que fala sobre esse absurdo, coloca mais pressão nos ministros. É como levantar uma bandeira no campo de batalha. Sozinho você é uma voz isolada, mas juntos somos um exército que não pode ser ignorado. E lembre-se, os próximos meses serão decisivos. O STF pode adiar, pode protelar, mas não pode enterrar um direito garantido por lei. A luta não acabou. Pelo contrário, está só começando. É por isso que eu digo, não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. Não é questão fiscal, é questão de escolha. Para a AGU, bilhões. Para o aposentado, promessas. E nós não podemos ficar calados diante disso. Esse é o momento de pressionar, de comentar, de compartilhar. Essa informação precisa chegar aos ministros do STF, aos parlamentares e à sociedade inteira. Deixe seu comentário. Você acha justo que aposentados continuem esperando enquanto procuradores recebem cifras milionárias? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Quanto mais gente souber dessa realidade, mais difícil será manter esse silêncio conveniente. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo com mais informações sobre a luta dos aposentados e a revisão da vida toda.